Olá, eruditos e eruditas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como desenvolver ou como escrever uma carta de apresentação, que também pode ser conhecida como carta de intenção ou carta de interesse. Alguns processos seletivos, no momento da sua inscrição, pedem para que você envie também uma carta de interesse, uma carta de apresentação ou uma carta de intenção para aquele processo seletivo. Às vezes, a maior dificuldade em fazer uma carta de apresentação é a ausência de uma padronização. Não existe um padrão, não tem um modelo padrão para que você envie a sua carta de apresentação. Alguns processos eu acredito que podem ter, eu nunca passei em nenhum processo que tinha uma padronização, então era livre, você escreve da forma que você quiser, pode ser em parágrafos, pode ser totalmente reta, sem parágrafo nenhum, só que você apenas precisa se descrever, descrever as suas atividades, falar um pouco sobre você e a sua relação com aquele projeto que você está querendo jogar a sua inscrição. Normalmente, os editais dos processos, eles trazem para a gente o que eles querem que a carta de apresentação tenha. Pode estar de cara ali escrito, a sua carta de apresentação precisa ter os seguintes itens, aí vai estar lá os itens listados, ou pode estar escrito no edital de uma forma um pouco mais indireta. Quando você lê, por exemplo, lá no edital que serão avaliados os seguintes itens da carta de apresentação: apresentação, coerência, relação com a vaga, habilidades, intuito, escrita, você entende que na sua carta de apresentação precisa ter alguns itens. Então você precisa ler o edital para conseguir ter uma base do que você tem que ter na sua carta de apresentação. Mas no geral, você apenas precisa apresentar a sua persona, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, relacionar a sua trajetória com a vaga que você está colocando e saber escrever. O primeiro ponto é bebam água, tá? Porque está muito calor e a gente precisa se hidratar. O primeiro ponto é entender que a carta de apresentação é para você se apresentar. Então você vai falar sobre você, sobre a sua trajetória, as suas habilidades, sobre quem você é, onde você estuda, o que você faz, o porquê que você está se inscrevendo nesse projeto. Então é um apanhado geral do que você está querendo ali com essa inscrição. A lógica principal é entender que aquela pessoa vai pegar aquele papel e ela vai saber quem é você por aquele papel. Normalmente a gente escreve apenas uma página, não é algo absurdo. Então você precisa ser sucinto e leia em terceira pessoa, sabe? Uma coisa que eu faço muito é fingir que eu não me conheço, que eu não sei quem eu sou e eu preciso ler aquela carta de apresentação e me conhecer e ter interesse ou achar interessante a minha persona ao ponto de chamá-la para entrevista. A minha carta de apresentação eu escrevo em parágrafos. Então eu tento fazer com que cada parágrafo tenha uma lógica de escrita. Sabe aquela lógica da redação do Enem? É tipo isso, só que no caso cada parágrafo fala alguma coisa. No primeiro parágrafo eu me apresento. Eu acho imprescindível você se apresentar no primeiro parágrafo, porque você precisa fazer com que aquele leitor entenda quem é que está escrevendo aquilo ali, para que ele está escrevendo aquilo e de onde está saindo essa carta. Eu me chamo Roger, eu sou estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faço curso de farmácia, estou no terceiro período, envio esta carta para os avaliadores da banca X, da Liga Acadêmica tal, do processo YZ, com o intuito da ocupação do cargo. Aí eu coloco o cargo que eu quero ocupar, do cargo de mídias sociais, sei lá o que, do cargo de atendente, entendeu? No segundo parágrafo, eu descrevo um pouco a minha trajetória acadêmica e profissional que se vincule ou que se direcione diretamente com a vaga que eu estou tentando ocupar. Então, se eu quero uma vaga de comunicação em saúde, por exemplo, eu vou trazer todas as coisas que eu fiz em comunicação e saúde que se vinculem com aquela vaga. Eu não vou trazer coisa voltada para a gestão, coisa voltada para o meio biológico. Não faz sentido algum. Assim como eu, sei lá, eu quero participar de uma liga acadêmica de controle biológico, de imunologia, enfim, de parasitologia. Eu vou trazer coisas que me vinculem com parasitologia, que me vinculem com a imunobiologia e não coisas aleatórias que fazem parte da comunicação em saúde. Talvez não faça sentido para aquilo ali. Se aquilo não agrega, eu não coloco. Tento trazer coisas que me vinculem com aquela vaga. Por exemplo, durante a graduação, desenvolvi atividades ou participei de atividades que fossem relacionadas ou direcionadas a determinada área de estudo. E coloco as atividades que eu participei, sejam cursos, sejam extensões, sejam congressos,
descreva aquilo da forma mais sucinta, porém que faça com que haja sentido por que eu estou me inscrevendo para aquela vaga. No terceiro parágrafo, eu coloco o porquê que eu estou me inscrevendo para aquela vaga. Esses parágrafos, eles podem se inverter. Por exemplo, algumas vezes eu inverto o segundo pelo terceiro. Então, após eu me apresentar, eu coloco o porquê que eu estou me inscrevendo para aquela vaga. Mas eu tento falar um pouco da minha jornada acadêmica ou profissional no segundo parágrafo para a pessoa entender que eu tenho uma base para estar me inscrevendo ali, e no terceiro parágrafo eu trago o porquê eu estou me inscrevendo. A lógica é você saber brincar com as conexões entre os parágrafos. Agora que eu já descrevi a minha trajetória, quem eu sou, academicamente falando, coloco a seguinte frase: devido à minha trajetória acadêmica, desenvolvi interesses para a área tal. Aí é a área que eu estou jogando meu currículo. Acredito que eu possa ou que eu consiga contribuir para o projeto, para a liga acadêmica, para o setor, utilizando algumas habilidades que foram desenvolvidas durante esse processo, como por exemplo, aí eu cito algumas habilidades minhas: habilidades comunicativas, de organização, nananã, piriri, parará, e você descreve as suas habilidades que façam sentido com o projeto que você está colocando no seu currículo. Então, nesse parágrafo, basicamente você falou um pouco do vínculo, por que você está jogando aquela carta de apresentação para aquela vaga, o porquê que a sua trajetória faz sentido para aquela vaga ali, por que você deveria ser considerado, e você também falou um pouco sobre as suas habilidades, por mais de forma sucinta, mas você citou um pouco como que você consegue contribuir, como que a sua participação vai ajudar aquela liga acadêmica, aquele projeto, aquela instituição da mínima forma ou máxima forma possível. Eu posso finalizar a carta somente com esses 3 parágrafos, porque eu acredito que você já se apresentou, você falou sobre a sua trajetória, falou sobre as suas habilidades e falou como que você vai contribuir para a liga acadêmica. Então, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas, se você quiser, você pode fazer mais um parágrafo apenas finalizando a carta ou com aqueles textinhos de final de texto, sabe? Aí, obviamente, né, você coloca aquela coisa atenciosamente, o teu nomezinho embaixo. Aí lá em cima você coloca a sua saudação, é uma carta, então você tem que fazer no modelo de carta. Mas tirando isso, se você fizer em parágrafos, como eu faço, cada parágrafo tem de trazer aquilo que o edital pede. Se o edital está pedindo para você se apresentar, se apresente. Você vai se apresentar lá no final? Não faz sentido. Se apresente no começo. Se o edital está falando para você colocar a sua trajetória acadêmica, as atividades que foram desenvolvidas, o que você participou, coloque isso em algum parágrafo, seja no segundo ou seja no terceiro. Se o edital está falando para você relacionar, ter uma relação com a vaga, você precisa colocar um pouco da relação, você precisa colocar coisas que te relacionem diretamente com aquela vaga, não vai colocar coisas muito nada a ver. E por último, se o edital está pedindo para você colocar as suas habilidades e como você consegue contribuir para a liga, você pode descrever isso em um parágrafo só. Desenvolvi habilidades tais e acredito que posso contribuir para a liga com essas habilidades. Aí você descreve essas habilidades. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito segredo, assim. Não tem um modelo, não tem uma norma BNT. Você apenas precisa saber se vender no mínimo possível escrevendo. Caso você passe por processos acadêmicos que ainda tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu trago para vocês, caso eu saiba. Sempre é bom lembrar disso. Porque eu também estou crescendo junto com vocês e me desenvolvendo no ambiente acadêmico, vivendo toda essa loucura, e algumas coisas apresentam uma certa complexidade que nem sempre a gente vai ter alguém para falar sobre isso. Caso você tenha algumas dúvidas, coloque aqui nos comentários. Se você gosta de vídeos como esse, também coloque aqui nos comentários que eu vou trazendo mais vídeos. Beijos, até o próximo vídeo.